No ar, o Resenha Tricolor número 107, uma semana amarga, uma semana horrível. Mais uma vez, um convidado de honra, já é sócio da casa aqui, Glauco Diógenes, é quarta-feira, o maior designer de camisas do mundo. Poxa, que honra, prazer estar aqui com vocês. Ainda bem que a gente já está um pouco alterado, né? Então vou aceitar o elogio, apesar de ele ser mentiroso. Mas obrigado por estar aqui de volta, prazer estar com vocês de novo, valeu. E de volta à bancada, Daniel Campos, sorrisinho. Felizão. Felizão. Esperando o Luciano Huck anunciar que era um quadro e que o Edmar nunca foi jogador e acabar com essa idiotice de programa de televisão que todo mundo sabe que uma hora vai acontecer. Não menos feliz, Rodrigo Junqueira. Tá osso, my friend. Tá osso. Chorinho, produção. Os assuntos da semana. Uma derrota para o Ituano, um empate modorrento ontem para Ferroviária. Que isso? A não renovação do Marquinhos Cipriano e a efetivação do Jardine como auxiliar do time principal. Glaucão. Copa do Brasil quarta. Copa do Brasil quarta. A manutenção do Dorival, né? Porque é uma surpresa para todo mundo. Você que é convidado, eu ia falar que é amigo pessoal do Raí, mas não vou te colocar nessa fogueira. Fala pra gente por onde começar. Puxa vida, não, obrigado, hein? Se isso não é fogueira. Cara, olha, eu posso dizer que sou um amigo pessoal, eu tenho um bom relacionamento com o Raí, já conheço há mais de 10 anos. Confio, já tive a oportunidade de falar isso num outro programa, confio muito no Raí. Eu também. Tá? Eu acho que ele é um cara extremamente estratégico e até subestimado, haja vista o sucesso que ele teve no pós-carreira em várias áreas, tá? Não só na fundação que ele comanda, empresarialmente ele é um cara super bem sucedido. Eu acho que obviamente ele conhece bem o terreno que ele está atuando e talvez ele não tenha tantos poderes quanto foi anunciado que ele tenha. Ele está obviamente modulando o que é um caminho. Eu, se fosse ele, respondendo a tua pergunta sem fugir da raia, no momento que aceitou o convite, eu agradeceria o Dorival, tá? Se eu fosse convidado para assumir essa posição, agradeceria o Dorival pelos serviços prestados, teria puxado o Jardine como técnico principal e faria uma conversa bem sincera, bem aberta com a torcida, falando assim, preciso de vocês, durante 6 meses esse será o nosso técnico, independente do que aconteça, quer seja o que aconteça, e nós vamos com ele. E aí é modular o planejamento baseado nisso. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Claramente o Dorival tá claro que não é o caminho, infelizmente, e a minha posição seria essa. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tá mais que respondido, Junks. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque pelo menos a gente tá gravando o programa na segunda noite, futebol é dinâmico. Sim. Acabei de inventar essa. E, cara, futebol é momento. Né? Foi, né? Boa. A gente volta e você tá todo criativo. Não, então vou inventar uma melhor. O futebol é uma caixinha de surpresas e amanhã poderemos ter novidades. O Raí resolveu bancar o Dorival. Tenta passar para os telespectadores qual você acha que é a estratégia dele, porque se você entender qual é a manutenção, eu prometo que eu começo a defender a manutenção, porque eu sou um cara que eu sou contra. Eu queria derrubar o Dorival no intervalo. Mas assim, e o que você falou, eu confio no Raí. Para ele manter, ele tem alguma coisa na cabeça dele. Eu queria que a gente tentasse entender qual é a lógica. Talvez fazer diferente. Talvez não tenha um nome no mercado. O que você acha? Eu tenho duas opiniões que são as seguintes. O primeiro, essa questão do nome no mercado é uma coisa difícil. A gente não sabe se foram sondados técnicos que têm uma espécie de um caráter, de um cumprimento com um contrato, que nem a gente falou do Abel, que é um cara que não quebra contrato, o Mano, que é um ser humano um pouco, não sei, controverso, que não agrada a todos, mas é um cara profissional respeitado. E ao mesmo tempo, a outra posição, eu acho que não dá para cair o Dorival contra a Ferroviária. Eu acho que é uma coisa assim, Mas aí vai esperar o clássico? Não, acho que vai esperar a Copa do Brasil. Mas aí beleza. Aí
Se perde em casa a Copa do Brasil, vai derrubar a porra. Acho que vai esperar a concorda? classificação e eliminação, porque eu acho que é muito pequeno derrubar um técnico contra a Ferroviária. Eu acho que era assim. Mas é o tamanho do futebol que tá apresentando. Concordo. Eu acho que deveria cair numa sexta, numa decisão interna, falar, ó, gente, conversamos, não estamos evoluindo, não há uma evolução de futebol. É nítido isso. Não há em nenhum setor. O cara fala, não, que é uma zaga muito bem postada. Não, umas baba que pega. Não, ninguém ataca São Paulo. O que ataca faz gol. Desculpa, o que ataca faz gol. É simples assim. E eu acho que é uma posição meio que rotineira do futebol. Não sei se vocês concordam, eu acho que é esperar algum motivo um pouco maior para que isso aconteça. Porque eu, no fundo, eu acho que o Raí banca o Dorival sem ter a carta branca que a gente acha de bancar. Eu acho que o Leco tem a opinião final até o fim e ele banca pra estar junto com o cara. Você sabe que eu acho que o que eu ouvi é que é o contrário. Pode ser. Que é o Raí que tá segurando. Pode ser, cara. É o que eu ouvi, tá? Eu acho, Pode ser que não acho que o Leco chega pra ele, ó, tudo bem, segura, etc, mas ó, se não... Pera aí, acabou de me ocorrer uma coisa genial. Jogos O Leco o Raí tá discordando do Leco. Isso já mostra que ele é um cara inteligente. Pode ser que por isso, só porque o Leco quer derrubar, o Raí segura. Pode ser. Né? Mas eu acho isso. É que assim, bancar o Dorival passaria por vir ao microfone em algum momento e dar uma declaração pública. Isso é verdade. Ele é o meu apoiando treinador. cara. É um bom ponto. Este cara, pra mim, é o cara que vai levar a gente pra onde a gente precisa. O bancar o Dorival do Raí e Ricardo Rocha, por enquanto, é manutenção de bastidor. Então eu não tenho uma declaração pública de nenhum dos dois. Bom ponto, é verdade. Como os jogadores também. Assim, hoje os jogadores falaram que a Tão culpa é com deles ele. e que estão com o Dorival. Mas assim, ontem na saída do jogo ninguém falou direito. Depois na zona mista, nitidamente foi trabalho da assessoria. Escolheu quem ia falar e o que ia falar. Mas o Valdívia foi muito bem, você viu? Pegaram o Valdívia rápido ali no corredor. Ele falou, por que ninguém falou? Porque tem que falar menos e jogar mais. Não, pra mim, ótimo. E quem vai lá falar bastantão? Mas é uma o ótima Rodrigo resposta. Caio, né, que tá acostumado ao levantar a cabeça. Nenê ontem virou e falou, eu não vou falar porque mandaram não falar, né? Então eu não tenho clareza de bancar, porque para mim bancar envolve a declaração pública que não existe, né? Eu criticava muito aquela aberração que era o antecessor do Raí, e também por isso, por não bancar um posicionamento não se expor, oficial, né? Existe um posicionamento que é a manutenção de bastidor. Se o Raí vier essa semana coletiva explicar o que ele está pensando, é a única forma de eu saber o que ele está pensando. O que eu sei o Leco não entende nada. Se você está contrariando o Leco, você tem razão. Né? Alguma razão você tem. Claro. Se o Leco vem e fala para você, faz isso, cara, fazer o contrário deve ser um bom caminho. Segundo aspecto, cara, eu olho para as opções livres no mercado, né? Cara, se vier Vanderlei Luxemburgo ou Oswaldo de Oliveira, eu abandono. Eu abandono mesmo. Filipão também. Filipão também. Vanderlei Luxemburgo, pra mim, é uma vergonha cogitar. Eu tenho nojo de imaginar a figura do Vanderlei com o escudo do São Paulo no coração. Eu acho uma boa palavra, nojo. Nojo. E daí, o que eu tenho de opção é o Jardine. O que você falou, cara, no momento que a torcida tá, esse pacto, ele é meio inviável, porque a torcida tá no limite, os caras não aguentam mais. Os caras, você aguenta? Eu não aguento mais. Imagina o Raí vem falar que ele banca o Dorival e no outro ele faz essas substituições maravilhosas e fala, você tá bancando esse jumento. É o técnico 6 por meia dúzia. Mas o que mais me irrita hoje não é nem o Dorival, é o pica-pauzinho. Que nunca chutou uma bola, filho dele, que fica lá, agora vamos pegar aquele ali. Cara, tipo, aonde que surgiu que esse cara é inteligente, que esse cara entende de futebol, que ele é auxiliar, que ele dá treino? Quem é esse cara? Dorival é jogador, pelo menos, tem uma história no futebol. O filho dele é um apadrinhamento sem nenhum sentido. Então a gente tá numa sinuca que pra mim, assim, eu não tenho no mercado boas opções. Talvez o Marcelo Oliveira como um plano C, que é um cara que foi bem no Cruzeiro, mas é o mesmo é uma aposta no mesmo nível que o Dorival. Que demora pra acertar time, que precisa de... Então assim, cara, eu olho o mercado, não vejo muita opção.
Eu tenho medo de queimar o Jardine, que é um cara super vencedor numa hora errada, e eu tenho um presidente que só fala besteira falando para eu fazer um negócio. Se você olhar tudo isso e falar assim, cara, segura mais um pouco e vamos no que dá. E eu falei até com o Glaucão e com o Garbas também, antes da gente fazer a gravação, que assim, eu entendo, eu apoio, eu tenho certeza disso que a gente está falando, só que ao mesmo tempo passaram-se... o Jorge do Footstats pode mandar aqui pra gente o quê? 16 técnicos em 8 anos e a gente sempre fala a mesma coisa. E cara, não é possível, eu não, assim, eu acho que ele é ruim, eu acho que ele tem que sair, acho que tem que vir outro nome. Agora eu te pergunto, se vier o Pepe Guardiola, você acha que ele vai fazer o São Paulo ganhar título? Não sei, mas vai por brigar exemplo, na cabeça? O Balsa era um cara que fazia um trabalho bom? Mais ou menos. Médio. Chegou na semifinal da Libertadores, ninguém queria derrubar o cara, aí ele pegou e saiu por conta própria. O Osório era um cara que fazia um trabalho mais ou menos, ninguém pedia a cabeça do cara. Todo mundo tinha paciência, aí ele saiu. Quem fez um trabalho de razoável pra bom, ninguém pedia a cabeça. Mas em 4 meses também. Tudo eu bem, entendo, tudo ninguém bem. pedia a cabeça. Eu acho que tem, não, a cabeça é um fato que tem que cortar. Porra. No bom sentido da palavra. Mas... porque o pessoal é muito emotivo aí, ainda mais com os fatos que acontecem entre São Paulo e Ferroviária, então... mas eu fico preocupado também, cara. Eu acho que tem mais por trás disso daí do que só 16 técnicos e... Cara, trocou 16 técnicos, deixa eu vou o convidado abraçar falar, com a Desi Gonçalves. É muito Pois ruim é, o Dorival, então, cara. Vou casar com a Posso pessoa pegar um errada. gancho, óbvio que a gente Claro. tem que avançar com outros temas, assim, mas só para pegar um gancho final, óbvio que assim, até pela composição que o Raí fez, e voltando a essa questão estratégica, ele tem uma função muito mais institucional no sentido de estabelecer relação, contato. Ele começou, não esqueçamos, muito bem, reposicionando as diretrizes de como o clube iria trabalhar, haja vista a maneira como a negociação com o Hudson se deu. Verdade. Tá? As ações que ele tomou lá atrás e que estava todo mundo elogiando, obviamente. Condição do Cueva. Foi bem, tá? Eu acho que assim, mesmo. tem vários ativos que a gente conseguiu recuperar institucionais e, obviamente, o fato é que a gente também perdeu tanto do ponto de vista de funcionalidade da instituição que, assim, essas coisas pontuais mínimas já dão um posicionamento diferente. Com certeza. Então, em cima do que vocês estão falando também, assim, ele está composto com um cara mais de bater de frente, que tem outra característica e é um agregador, que é o Rocha, que é o Ricardo Rocha. Sim. Então a gente tem que ver também, Lugano começar a entender também o Lugano ali. fazendo esse meio campo também, porque tem um conhecimento... Por mais que ele estivesse no conselho de administração, ele não estava lá no dia a dia do vestiário, a gente sabe como isso acontece. Muda muito. Então, até ele identificar também bem esse cenário para traçar os movimentos corretos, é por isso que eu estou dizendo que eu confio e muito. Então, obviamente, a gente tem que esperar. Aí é uma opinião pessoal, Glauco, fosse eu gestor e tivesse as valências que ele tem, eu teria tomado essa decisão. E assim, não é nem questão de até por pacto, porque realmente a gente não tem mais o que oferecer, haja visto o que nós fizemos como torcedores no ano passado. Só que, cara, eu acho que seria um fato novo e eu acho, óbvio, não dá pra você prever o futuro mas eu acredito que a gente não estaria numa situação tão horrorosa como a gente está agora. Porque assim, se a gente parar pra pensar, o cara não é que ele começou um trabalho do zero. Até o Caio Ribeiro, na moral, Caio Ribeiro, ontem eu tava vendo na TV aberta, assim, cara, o Dorival precisa se ajudar. Torço por ele. E assim, a gente sabe que pro Caio Ribeiro ter falado isso, se a gente fosse falar na linguagem do terceiro, cara, de verdade. Para de fazer merda, era o maior pregador do Dorival. O Ferral parou de me seguir porque eu tava pedindo a cabeça do Dorival. E aí ontem... O Dorival precisa se ajudar, né? Pô, quem que saiu? O Hernani saiu. Quem mais que saiu de relevante que estava dando sustentabilidade? A gente pode dizer que o Prato estava dando todo esse sustentáculo de ataque. Mas isso não é desculpa. O Corinthians perdeu o Jô, Arana e Pablo. O Santos perdeu o Ricardo Oliveira, Lucas Lima. Isso não é desculpa. Cara, o trabalho tá ruim. Você vai ter que peneirar as perguntas, porque ficou muito assunto pendente. A gente tem que falar... Não, esse cara falou pra cacete, você é convidado. Ele, infelizmente, a gente tem que aturar. O que a gente precisa falar? Ele tá pensativo. Ô, Rodrigo Junqueira, bola cheia e bola murcha da semana. Pai bola rapidamente, sem muito delongas. Que dificuldade, hein, meu friend? Que dificuldade. Eu acho que o bola cheia... o bola murcha vai pro Dorival, obviamente. Substituições horrorosas, alterações brilhantes, cara, tira o melhor do campo. Puta, aquela hora que a gente falou, se tirar o outro e puser o outro, vai. Levanta a placa, burro, filho da puta. Dito e feito. Isso aí foi ridículo. E o bola cheia?
Cara, nem sei, porque eu acho que o Bola Cheia vai pro trabalho do Sub-20, a molecada junto com o Jardine fizeram uma Libertadores interessante. É isso que a gente espera, não só o título, mas uma continuidade, um trabalho bem feito, sempre lá na frente. Final da copinha, consistência bem, e sem etc. delongas. Acabou. Daniel Campos, quarta-feira, Copa do Brasil, 19h30, Morumbi. São Paulo e CRB. 2-0. 2-0 São Paulo. E um Domingo- adendo, não, vocês e- foram ridículos, né? O São Paulo é uma merda, não sei quanto vai ser, 5-1, Ué, mas 12-0. Eu Esse vi sou isso. eu. Eu vi o meu, é 39-2. A gente tá no programa beleza. 107, eu sempre Muito sou isso. coerente. E Meu o outro meu placar também é 2-0. Puta, eu fui com ele, eu vou errar, né? vai errar. Meu placar é 2-0. O seu placar, São Paulo e CRB, quarta-feira, 7h30. Olha, de verdade, 1x0 e olhe lá, brother. Porra, era o meu Chorada. placar. Seu? 1x0 e 1 a olhe 0. lá. 1-0. Aí é 1 a 0 e olhe domingo, lá. Linense fora. Linense lá. Domingo lá em Linense. Linense e São Paulo. Começa por você. Lá em Lins. 1x1 com sorte. Puta, 1-1 eu falaria também. 1x1 com sorte. Aí cai, né? Não é possível. Vai. 1x1 com sorte. Vou repetir 1-0. Tô achando que eu vou vomitar nessa aí. 1-0. Papai Junks. 2-1 São Paulo, porque vai 2-1. Daniel Campos. 2-2. Puta merda. E Melhor. vocês? Deixem seu comentário aí. Carta treta. Deixe seu comentário aí. Ai, senhores, então aqui estamos nós, mais uma vez, com o nosso quadro que mudou de nome, Reclamações dos Internautas, que meu amigo tá osso. O que nós viramos, né? Nossa Porra, senhora, O que nos tornamos. tornamos Não, aqui e um... é difícil você terapia. ter filho pequeno, de até 7 não, anos. juro por Deus, é jamais duro. pensei que eu ia viver Duro. eu iria viver pra viver isso. De Ah, verdade, eu saí do jogo perguntando qual era o super-herói do Gabriel, uma piada. Nossa. duro, Mas tudo bem. duro. Aqui o Rodrigo Underline Ramos pergunta para você, Glaucão, se a Adidas vai ser a nova fornecedora do São Paulo ou se temos informações a respeito. Cara, todo mundo me pergunta isso, eles acham que eu tenho as grandes fontes. Eu vou aqui fazer uma desconstrução de imagem. Eu, mas na verdade, antes- não sou tão bem provido de informações quanto vocês pensam. Mas, uma Mas opinião- antes Então fala Falou que fala em termos de design. Qual Mas que antes você ele falou gostaria? que era filho do fundador da Adidas na Alemanha. olha só. Nossa. Aliás, Adidasler, né? Adidas. É que é Argélia, tudo isso. Eu então tenho tá bom. origem argelina. Você acha que eu vou entrar fácil assim na Europa? Em termos de design, qual você Cara, prefere? posso falar alguma coisa independente do fornecedor? Pode. E eu vou, se vocês me derem alguns minutinhos a mais, depois o editor me corta, arranca a cabeça e tal. Assim, acho que antes até do fornecedor de material esportivo, e é uma coisa que a gente já falou aqui outras vezes, o São Paulo precisa definir o que ele quer do ponto de vista institucional e de imagem, resgate de valores. Então, por exemplo, o departamento de marketing junto com a comunicação, são os dois departamentos que existem no clube hoje e são eles que têm que dar a diretriz do que o fornecedor tem que fazer. O fornecedor, como o nome diz, ele é um fornecedor. Obviamente que ele tem o expertise, tem um know-how de quase 100 anos, né? Uma marca respeitada, eu gosto particularmente, consumo. Eu diria que nosso próximo tem um know-how de quase 20 anos. Tudo bem, ok, eu entendo até o ponto que você quer chegar. Eu acho que assim, Ó, Delerma. pro contexto que a gente tá, eu acho que até institucionalmente e Você não teve? Não. Desculpa, volta. Eu volto. Vai ter isso. Acho assim, pro contexto que a gente tá, eu acho que até institucionalmente, mesmo que você tenha uma oferta financeira menor de uma multinacional como a Adidas, é mais interessante para a marca São Paulo você ter esse fornecedor, até pela relação que existe com a torcida, em detrimento de você ter um fornecedor menos tradicional e que vai aportar mais dinheiro. Por quê? Porque dependendo do tipo de negociação que você estabelece nesse sentido, você pode pedir contrapartir das outras que no médio e longo prazo vão aproximar a torcida, então estrategicamente é interessante. Você pode cobrar, inclusive, outros posicionamentos de marca fora do contexto do mercado nacional. E porque- internacionalização, e internacionalização da é. marca. Só que assim, o que seria uma estratégia de internacionalização da marca? Rapidamente, aí vocês cortem como achar melhor. Nesse sentido, com um Gente, aqui fornecedor não como corta a Adidas. nada. Por exemplo, você precisa, primeiro de tudo, cativar os formadores de opinião estrangeiros.
Então você tem que montar grandes kits, você tem que realizar coquetéis mais fechados. Para esse formador de opinião começar a fomentar a percepção do cara lá fora, o lojista lá de fora, que tem uma multimarca e que eventualmente tem algumas camisas da América do Sul na sua prateleira. Então, contar o legado do time, ter o storytelling, você fornecer e embasar o cara como se ele fosse um embaixador estrangeiro, convidar o cara quando ele estiver viajando pela América do Sul para vir ver um jogo de Libertadores, para vir ver um jogo no Morumbi. Você tem que formar a cabeça desse cara para ele comprar o São Paulo como um segundo time, para daí você começar a posicionar o produto em outras prateleiras. Vocês são homens de mercado e trabalham com isso. Outro detalhe, não adianta com esse abadá que hoje se transforma a camisa do São Paulo e dos clubes brasileiros, você querer estabelecer competitividade de produto na gôndola final, brother. Não vai rolar. Por mais que você precise eu não sou contra o patrocinador, muito pelo contrário. Já fiz centenas de apresentações para patrocínio de clube, inclusive uma recente que foi bem importante, dentro do São Paulo mesmo, tá? Não posso abrir sobre isso, mas foi bem importante. Assim, só para você ter uma ideia, o Bayern de Munique tem 27 sponsors dentro do clube. Então assim, essa coisa de você só botar a marca da camisa, entupir e transformar um abadá, isso aqui é coisa do século retrasado. Você tem que fazer ações de ativação da marca. Você tem que várias formas de divulgar os outros sem ser na camisa. Óbvio, exato, brother. Então assim, você tem que concatenar tudo isso. Óbvio que você tem uma contingência e uma especificidade do mercado brasileiro. Todo mundo já sabe disso. Agora, para você continuar repetindo isso, brother, qual que é o sentido de você estar lá? Você tem que estar gerindo uma marca, propondo ações outras que não você entupir o uniforme e desvalorizar. Você acha que quanto tempo você vai demorar no médio prazo? Só me ocorreu o Junks aqui, parece que tá gestando alguma coisa. Melhorei, hein, galera? A gente vai demorar no mínimo 5 anos, trabalhando direitinho todo dia, 8 horas por dia, pra chegar lá, para reposicionar a marca do São Paulo e atrair os investidores que a torcida entende como os investidores premium. Outra coisa, essas empresas são geridas por mulheres, a sua grande maioria. Só para deixar bem claro. Então por que ela vai botar o dinheiro dela num clube de futebol com uma série de problemas em detrimento de fazer outras ações noutros esportes, por exemplo? Verdade. Então você ficar ligado também no que está acontecendo no mercado no mundo. FH Caires. Caião, caso Cipriano, tem alguma coisa aí para elucidar esse auê todo que aconteceu de ontem para hoje? Por que não renova? Porque renova, eu sei que mudou o empresário, mas... Para mim, o caso Cipriano, eu vou parafrasear o Hernanes, é uma sucessões de sucessões erradas. Sucessivamente. Cara, para começar, foi uma contratação, para quem não sabe, o Cipriano veio do Deportivo Brasil, São Paulo pagou R$1 milhão por ele. É um moleque super promissor e o São Paulo deixou para renovar contrato nos últimos 6 meses. Entrou o Raí com uma bucha enorme, que o Cipriano já vinha sinalizando que não renovaria desde antes da entrada do Raí, então não é culpa única e exclusivamente, porque o Raí participou sim da negociação, mas a bomba estourou no colo dele. E eu acho aí, o empresário, ele era gerido pelo Juan Figuer, aí o Juan Figuer saiu, virou o pai. Então acho que tem muita gente olhando para o dinheiro, se é que você me entende, e eu acho que tornou as coisas mais difíceis. Não eximo o São Paulo da responsabilidade, não coloco só a culpa no jogador. A partir de hoje não falo mais o nome desse cretino, eu chamo de Judas, assim como foi o Oscar, porque é um absurdo, São Paulo que abriu as portas, mas assim, existe a responsabilidade do clube. O São Paulo poderia ter renovado antes, poderia ter dado a oportunidade para o moleque, é um moleque promissor, e perdemos uma joia, mais uma joia. Fato. Mas assim, só um parênteses, um monte de gente me escreveu, o São Paulo perde todo mundo. Não é verdade. Tanto é que a gente reclama que vende todo mundo, então não perde todo mundo. É que a gente perdeu alguns casos, a maioria deles estávamos errados, Oscar talvez não, o resto acho que estávamos errados, e perdemos mais uma joia, uma pena. Não falo mais o nome desse cara. Verdade. É má gestão e ponto. Uma mistura, né? Não, e má gestão do lado dele também. Também, é um fato. Cara, mas aí o moleque... Má intenção o de um moleque pai. coitado, na real, entendeu? Mas Tirante um ou outro que você consegue... Que tem capacidade intelectual de articular, e aí nesse caso a gente pode falar do Oscar sim, como aí realmente foi ruim a maneira como ele saiu.
Esses moleque, esses meninos aí, o que o empresário manda, ele decidir, faz, né? Pois acabou, é, e, é verdade. Além de, Fato. obviamente, a questão da má gestão que eu concordo. E muito uma mimo, pro Dani né? e uma pra você. Eu ia fazer 2 pro Dani e vou Não, continuar. não, Mário não, Júnior, não. 83, Sai do muro. falou que... Eu vou responder uma aqui também. O Mário Júnior, 83, fala que o Paulinho entrou muito bem no Entrou domingo e o Kaique também tem feito o mesmo. Você acha que tá faltando um pouquinho de oportunidade para esses na ponta? É isso que me etc irrita e no tal? Dorival, ele fica reclamando, desculpa Dani, mas Então, ele fica Daniel reclamando do reforço, ele fica Daniel reclamando porque o Campos. time é sem velocidade, tá cheio de moleque bom. Velocista pra Porra, caralho, Marcos Kaique, Guilherme, Paulinho, todo é, mundo. mas o Aí ele o fala, Brenner tá aí ele fazendo fala gol não, pra me cacete, trouxeram o aí tenta, Nenê. Para, toma velho, banho. para. Você Vai, que põe o você. Nenê lá na ponta pra Você que cruzar. gosta do Dorival. O Kaique sumiu, né? Depois que chegaram os reforços. Não, ele jogou na Copa do Brasil, ele Não, entrou. mas o Kaique tava entrando todo o jogo. É. Ele tava tendo uma sequência, né? Tá revezando com o Brenner lá e... Hoje, se você for ver, o banco prioritário são os medalhões. É medalhão em campo, banco prioritário e medalhão. Quando sobra um espaço, entra um moleque. O que eu esperava quando chegou o medalhão, eu falei, cara, eu vou mesclar, vou dando tração entre garoto para correr, medalhão para pensar, e essa mescla vai fazer com que o São Paulo tenha velocidade e inteligência. Desde que chegaram os reforços, medalhão jogando, um time mais lento, mais pesado, e os moleques que não estavam, mesmo os que estavam tendo espaço, na sequência, o Kaique chegou a entrar 3 jogos seguidos, se não me engano. Você começa a ver o cara entrando, começa a ver ele ganhando confiança. Entrou Ele bem. some, né? O Paulinho entrou agora. Puta, beleza, foi bem o Paulinho, eu também acho que Foi foi bem, bem. foi bem. Mas assim, Mas o Paulinho nada acho que entrou no garante primeiro, ou que o segundo Paulinho jogo. vai ter uma chance contra o CRB, que ele vai entrar contra o CRB. Aliás, é provável que Nada não tenha, né? Exato. Então, Puta fogueirona É. também de... Então eu não tenho nenhuma... Puta, o Dorival não dá nenhuma pista que ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele tem um esquema tático e durante o jogo ele mantém esse esquema tático. O São Paulo não está sendo atacado, ele troca lateral por lateral, centroavante por centroavante, E meia por meia. falou que não há motivos pra mudar 2 volantes no jogo contra a Ferroviária. Sensacional. Porra, aliás, Então, puta sufoco, né, que tava tomando. Se não há motivo, ganha o jogo, né? Porque se você não ganha o jogo, você tinha motivo. E jogando É, bem, né? O Dorival, ele consegue ser pior na coletiva do que na beira do Consegue campo. Nossa, mesmo. E na beira do campo ele é horroroso. Consegue entendeu? mesmo, Eu não consigo descrever o que é a coletiva. Concordo. Eu tenho um amigo santista, aliás, super inteligente, o cara, assim, e, meu... Já ele tem mais já de sofreu. 60, né, já é maduro. Não, por incrível que pareça, ele é daquela safra, tipo, rara, mosca branca, né? Tem, Pita. Pouco mais, aliás, abração, fazer uma propaganda do William. Mas enfim, ele já sofreu com o Dorival e é exatamente isso que você falou, a questão da coletiva, assim, ele transparece aquela coisa do derrotado, ele já chega com aquela Ele cara tá murcha, derrotado, ele tá bravo. derrotado, ele escolhe mal as palavras, Dá entrevista ele de quer- mau humor. ele quer sofisticar o léxico ali, ele quer usar um Amos. repertório. Ele fala sempre no plural e se embaralha Cara, inteira. puta que meu, sabe, Até- falta, sabe, assim, Não, meu, convicção. Ó, cara, hoje foi mal, Gostei. vamos melhorar. Pra você. não dá, não dá. Até o Mou deu sinais de alegria e o Dorival não dá. Aqui, ó, aí você não viu? Essa aí a galera nova não vai... Pessoal, isso aí foi pra direcionado ao torcedor do Santos, né, essa piada. O Mantovani, Renato, 47, aqui fala, era pro Dani, mas eu vou apropriar a pergunta, se o Dorival pode ter sido corrompido pela política do São Paulo, escalar através de acordo com diretoria, Mais um etc motivo e pra ir tal. embora. Pois é, eu não descarto, eu acho que as coisas estão alinhadas, a diretoria é uma merda e o técnico também, então nada me surpreenderia. E o Rafael Albio aqui pergunta pra você, Caião, que a gente pode responder junto, que é utopia perguntar que São Paulo a partir da semifinal vai atropelar os adversários e ser campeão no Paulista? Precisa responder. Porra, Esse Cara, cara, isso é otimismo, hein, Não, cara? cara posso larga falar? a manguaça, irmão. Não, na não boa, é, não é, velho. não é. Larga Eu a entendo a manguaça. pergunta dele. Não, Vai. Eu entendo. Essa Pra camisa caralho. entorta varal, mas se Muito. olhar assim... Vai atropelar Ó, todo lê, mundo. lê, Atropelado desde lê a 2008, situação, atropelado você acha que todo não. mundo. Você fala, fudeu, vamos apanhar todas. Não, mas... Real Madrid que se cuide. O problema é que a camisa Cuidado. pesada e tá entortando a coluna Tá, dos que estão pra caralho. Dos Mas de velhos. qualquer forma, o importante é participar.
A gente Mas leu... eu juro que eu achava que a gente ia ser campeão paulista, porque em um dado momento a gente estava em segundo dos grandes. Eu vejo. E você tem decidindo acertado a vários semifinal em palpites. casa, eu acho que a gente tem condições. O problema é ser o quarto, decidir todas fora, aí fudeu. A gente é 11º do Tá, campeonato. assim, a gente... Não, nem fala isso. que você Na vai falar, não zica fala, a gente não tá fala. longe da classificação melhor que a tá, gente merecia. Pô, posso só falar uma coisa assim, de Vai, verdade agora, sério. de tristeza? Não, quase Não, não, Raul, vai, fala. Fala Não, logo. um negócio de compartilhar com vocês assim, de tristeza. Chegou For num muito ponto. triste, você corta. Não, chegou num Não ponto. vai chorar. Não, quase. Chegou num ponto de verdade de você tá vendo o jogo assim, e da gente já ter experimentado todas as maravilhosas emoções que o São Paulo já pôde nos proporcionar, nós que já passamos dos 30. Eu que já tô quase nos 40, mas cara, Dani chegou. também. O Dani também, né? Chegou sou num mais ponto novo. assim que assim, eu já tô chegando Falei isso, foi quase 40. num sentido assim, de sentimento de já. De quase de assim. Desprezo. Não é de desprezo. Você sabe quando você sabe que você vai Conformismo. morrer. Ah, Não, beleza. tipo, e tá ligado? Não tem mais nada que Uma você possa pergunta fazer, sim ou não? Tá sendo Uma pergunta torturado sim lá, ou não então pra todos atira vocês. logo, filho A hora da que puta. deu pênalti contra o Ituano, você achou que ia fazer? Não. Seja Não, sincero, sem alguém aqui brincadeira. achou que ia fazer Você aquele sabia que ia pênalti? perder, Todo velho. mundo sabia. Você vê como o São Paulo tá. sabia. Todo mundo sabia que o São Paulo ia, o Eu Coelho ia não perder tô aquele lembrando a pênalti. palavra exatamente, mas assim, é quando você já. Conformismo, Não é conformismo, é. é quando você já, tipo assim, não tem mais esperança nenhuma Então, na parada. é isso, Não, tem uma é. palavra específica que eu não tô me ocorrendo agora, mas assim, O Dorival sabe, ele vai usar eu na não tenho. coletiva. Ele vai usar na coletiva. Não, Eu não coi- tenho nada, eu não espero mais Se nada. você tá ligado? sabe Exato. qual é essa palavra, comenta Escreve. aqui. Vamos lá. Eu vou lembrar ao longo do Obrigado. programa, eu prometo que eu É lembro. o fudeu, em outras palavras. Exatamente. Analisar taticamente o trabalho do Dorival é quase um desrespeito a você, que acompanha a gente. Mas vamos falar alguma coisa aqui, porque coisa não tem um trabalho Melhor tático. notas, né, Dani? Não tem um... Não, tem- tática tem, uma. Não, mas não tem variação, não tem um monte de coisa. Tem muito... Cara, Parece a época do Balsa, lembra que a gente grudou com o Mas Super pelo Bowl, ele menos era sempre a ganhava, mesma... Mas mudou não, isso, mas tô falando ganhava. da escalação, assim, nunca o variava. Balsa, a piada era o Centurion. Hoje eu não consigo fazer piada. O Glauco tá aqui, Vamos lá. então vamos começar por ele, porque eu acho que vai ser importante. Boa. Sidão. A É sua nota. nota. A nota do apanhado do último e do penúltimo jogo. Posso só uma Pode. pinceladazinha, cara, eu acho ele um puta bom caráter, cara legal de grupo. Cara, é legal. A recepção que ele Cara. fez pro Jean, eu não faria. Bom no Aniversário do meu bom filho, no eu pandeiro. chamaria ele. Bom no Pra Super Carreira. pra animar. Eu não faria essa recepção que ele fez pro Jean, nem fodendo. Fera O cara é no- meu concorrente, legal, não vou puxar o tapete do cara. O cara quer tirar minha posição, foi contratado porque eu não representei, velho, nem a pau. Abracinho de Almeida, nem a pau. Eu, Glauco. Fera no karaokê. Agora, brother, na moral, não dá mais, não existe justificativa plausível para o Sidão continuar titular do gol do São Paulo, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa dele, que é um cara Sim. bacanésimo, mas demorou. Pra Meu, sair. não dá pra começar o Campeonato Brasileiro com esse cara, na boa. E a nota? Ah não, nota tipo vai 2, brother. 2. Sabe? Porque vestir a camisa do São Paulo nunca é 0, mas Exato. 2. Justo. Não quer zero porque você não viu o Edmar. O... No gol, no gol, no Não, gol. eu tô dizendo pelo A simples camisa de fato. goleiro, Exato, é nesse de sentido. goleiro é. do São Paulo. Exato, boa. O Militão. Não, mas ó, só falando Vai, tudo bem. do goleiro, que você fala, temos um problema no gol e tal. O Morato tá voltando. Pela lógica do Dorival, temos um novo goleiro, né? É. Porque pra assim, é improvisar o atacante ponto que não é atacante, esquerdo, é lateral bem- que não é lateral, é volante É fazendo bem- papel de meia, então Eu faz acho que o sentido. Morato volta faz pro lugar sentido. do Jusilei. Pode ser. Pode ser. Mas vai, Daniel, Ai, continua. Daniel Militão. Campos. O Militão, eu já falei 10 vezes, eu não gosto da nota baixa pro cara. Tá improvisado, não é lateral, é moleque de base, vai renovar com o São Paulo. Ué, espero, né? Não, vai, você Espero vai ver, também, você é. vai ver, você vai ver. Nota 6,5 por tudo aí, porque o cara, estão queimando o moleque numa posição que não é dele. Seu charazinho. Ah, sacanagem, né? Sempre eu com ele, mas tá bom. Cara, jogando, ele foi ok. Foi bem. Mas dando entrevista, nota 2. De novo levanta a cabeça, de novo a culpa é nossa, de novo o técnico Nossa. não tem. Porra, eu cansei, velho. Eu não aguento mais. Ah, pega no pé, pego mesmo. Leco e Rodrigo Caio são as únicas coisas que a gente tem desde 2011. Eu não aguento mais. Se você aguenta, o problema é seu. Eu não aguento. Nota 1 pra ele. E eu acho que o Rodrigo Caio, desculpa, é patrocinado pela Sport TV e pela Fox. Porque só fala merda, dá audiência, é impressionante. Pra que fala, velho? É, levanta Pra a cabeça, quê? vamos dar a volta por cima, o Pra próximo que jogo é que nosso. fala, Ah, mano? vai te Assessoria catar, de imprensa tem que falar pro cara, Não não é aguento. você, amigão, não fala mais, aguento. não fala mais. Não aguento.
Ele tá Eu vou me desgastado. pular, fala do Arboleda. Cara, é o pilar de sustentação que a gente ainda tem, né? Porque o cara ficou machucado, volta, padrão alto, não tem medo, ágil, bom na bola aérea. Quem segura a defesa é ele, e na moral eu acho que o Rodrigo Caio tinha que pegar um descansinho. É óbvio que tem o interesse de venda, mas assim, pra mim era o Arboleda e o Anderson. Agora o Martins, sem dúvida. Sem dúvida. Tá desgastado. Amigão, você não tem como jogar com um zagueiro com esse físico que você tem aí. Você não aguenta uma trombada do Zé Palito. Então, Nota do Arboleda. não, nota 7,5, 8, jogador, velho. Porque é o que tá segurando a defesa ali. A gente não tem goleiro, não tem zagueiro central. Muito bom. Agora volta pra mim. Dani! Edmar! O Ed. O Edmar é um desrespeito com a camisa do São Paulo. Não, ele foi muito mal. O Edmar tentou driblar, a única chance dos caras no jogo, aquela bola que o Sidão sai, o Edmar tentou driblar, quase caiu de cara, armou o contra-ataque. Na bola seguinte ele não conseguiu dominar uma bola no pé dele. O Edmar é grotesco. O Netinho de Paula precisa vir, falar que era um dia de princesa, que foi tudo um sonho e que o auxiliar de escritório viveu dias de jogador de futebol e que tudo era um grande programa de TV. Acabou, cara. Não dá mais. Não tem condição. Não tem condição do Edmar ser titular com a camisa do São Paulo. Nunca mais. Nunca mais. Não dá. Teve gente que defendeu ano passado, que criou piadinha, que achava, ele até meio articulado, ele foi dar entrevista, fala, cara, beleza, ele pode ser o que ele quiser, ele é um pai de família, tem a vida dele. Como jogador, com a camisa do São Paulo, ele é uma vergonha, ele é desesperador. Posso definir ele é carência de caráter, porque ele veio dentro daquela lacuna que a gente tinha de jogadores vagabundos e tal, descompromissados, e o cara é compromissado. Mas isso cara não, pai de família, isso não é tal. suficiente. Cara, é isso, ele tem cara limitações ótimo na grotescas. vida, Ótimo na festa, com os amigos do filho na escola, ele deve ser legal. Cara, tem um monte de coisa pra ele fazer. Nota pro Edmar. Zero! E o cara Zero! E ele usou a referência do Paulinho lá, o netinho de pau, agride criança, pânico, mulher, realmente tá ali. Ah, tá bom, nota 0 pro Ed. Isso é grotesco, foi um jogo grotesco, cara. Ele nunca acertou, ele não deu uma assistência de cruzamento, ele jogou mais de 20 jogos com a camisa do São Paulo, nunca acertou um cruzamento. Foda mesmo. É um lateral bizonho. Não é um lateral, né? Não é jogador, né? Ele é um não lateral bizonho, né? Nossa, que triste. Tá bom, vai, vamos lá. Vamos. Continua aqui com... Agora podemos voltar ao normal. Vamos voltar ao estilo normal. Hudson. Você é o Jones. Eu? É. O Hudson, cara, ele vai ser muito, muito útil o ano todo, não tem que trocar. Vai ser essa variação Petros, Jusilei, Hudson sempre. Eu acho que é uma baita numa confiança, são 3 baita volantes, vários tá caráteres, esse setor tá ótimo. Então o Hudson vai nota 6,5 também. O meia do Dorival, Petros. Cara, o Petros é aquela história, né? Jogando fora de posição ele não tá bem. Mas eu acho que é mais culpa do técnico do que culpa do Petros. Nota 5 para as últimas atuações do Petros. O novo Hernanes do Dorival. Então, é o falso Hernanes. Não dá. Aí é que tá. É o falso de Javan, né? Não, porque a gente tá ele fez isso com o Jusilei ano passado. Ele mudou o Jusilei de posição, tava todo mundo caindo, matando no Jusilei. Quando ele voltou o Jusilei pra posição certa, Jusilei, né? Muito. E ele tá fazendo agora com o Petros. Tá fazendo o Petros avançar, coisa que não é o papel do cara. Tá queimando o Petros. É a Jorge-versilização do futebol, né? Tá faltando o Djavan ali na história, né? É triste isso. Nota 5 para as últimas atuações. Daí jogou aberto na direita o Valdívia. Antes de falar do Valdívia, um parênteses. Muita gente comprou uma história de um texto do UOL que vendia o Dorival como um puta estrategista que colocou medalhão para jogar porque ele queria mostrar que medalhão não dava certo para aí sim colocar a base. Não sei se vocês viram esse texto, mas foi um texto que gerou bastante. Fala assim, tá vendo? O Dorival tem um plano. Plano. Perde, cai. É o Churchill do futebol. Vou falar que eu tenho evitado a UOL, mas Vou realmente... mostrar pra torcida e pra quem contratou os caras que eu não queria, tava tudo errado. Daí todo mundo fala assim, você vai ver, várias pessoas falaram pra mim, no próximo jogo você vai ver ele colocando os moleques, vai mesclar. Não fez porra nenhuma, né? A gente viu tudo igual de novo.
E entrou o Valdívia. O Valdívia foi bem. Achei que tipo, o Valdívia se movimenta. Não é assim, bem 7. Bem 5,5, 6. Criou alguma coisa num time acéfalo, né? Então, o que mais irritou no Valdívia foi... Cara, tipo, o Valdívia, no melhor momento do jogo dele... Ele foi substituído. Quando ele cresce de produção... O cara, né? Brincadeira. Não, você tá muito bom pra jogar aqui, então diminui um pouco aqui, nós vamos te tirar pra gente manter tá com chance de gol, melhor tirar. Sabe tudo certo o que você tá fazendo. Chutou 3, se apresentou, não sei o que. Você começou a criar oportunidade. Não, aqui não é permitir. Tem alguém aqui... Você tá muito criativo pro meu gosto, sai um pouquinho, deixa quieto. Nota dele, então, agora é o Glauco, que a gente pulou ele, né? Não, tudo bem, agora à vontade, vocês tá estão bom, desculpa, então tá bom. Agora, Glauco, Cueva. Cara, vai ser meio que, não vou conseguir fugir muito do clichê, mais ou menos, você vê que tem uma diferença no toque de bola, talvez interna corporis ali, usando uma expressão do Juvenal, interna corporis, ele tenha conseguido de alguma maneira cativar a galera lá dentro, mas do ponto de vista de produção de campo, efetivamente, ele ainda tá gordo, né? Tá parecendo o catatal do Zé Colmeia, né? Aquele ursinho. Parece uma coxinha. Nossa, tá parecendo uma coxinha. Enfim, você vê que tem ali uma sanidade, lampejos de sanidade, mas esse cara, você imagina você botando o Cueva, vamos fazer um exercício rápido, bota o Cueva jogando no meio campo do Palmeiras. Do time de lado. Vai voar. Até do próprio Santos, entendeu? Cara, infelizmente... Do próprio Ituano. Vai bem, do Grêmio. Então, assim, é essa coisa. Vamos ver se o enquadro que ele sofreu agora, esse definitivo, ele precisa crescer de produção, cara. Ele tá incógnita. Fato. Eu vi um jogo do Cueva no Itaquerão, o primeiro jogo que ele fez aquele gol de pênalti, que a gente saiu na frente, ele destruiu aquele primeiro tempo. Foi um negócio absurdo. Eu falei assim, quem que é esse cara? Mas é isso daí, é aquele jogador que precisa do choque de tratamento de choque o tempo todo. Enfim. Nota do Cueva. Nota 5,5 ali, com muito esforço. Marcos Guilherme. Pô, Dani, tá difícil, né, cara? Tá caindo de produção, tá fazendo um papel que... Eu acho assim, honestamente, eu quero muito acreditar que o cara tá se sacrificando pelo time, pelo treinador, porque ele tá muito preocupado em defender, em recompor, em marcar, do que fazer o ataque. Ele não tá indo mais pra linha do fundo que nem a gente gostaria que fosse, que nem ele estava indo, só que eu acho que é um pouco consequência de toda essa situação. E nos últimos jogos eu acho que vai nota 5, porque foi mal, mas aquela entrevista dele realmente é uma entrevista de homem. O cara falou, não joguei bem, não tem desculpa, hoje não joguei bem, desculpa, fui mal, e assim que é a vida, cara, jogou mal, ok. Ele falou que ele estava evoluindo. Não, nada disso. Posso pegar Tô uma fora frase de posição, desse nada contexto? disso. Cara, eu acho que tá sofrendo um pouquinho pela situação, então nota 5. Só uma pincelada curta. Tem uma série que eu adoro que chama Mad Men, que tiver a oportunidade de assista, uma aula de vida. E é a seguinte, tem uma frase ali que é bem bacana numa conversa, um diálogo com dois protagonistas ali, é o seguinte: na dúvida, fale sempre a verdade, as pessoas vão entender. Pois é. E eu acho que só isso já credibiliza o cara de uma maneira, foge do lugar comum. Melhor. Entendeu? Já assim, já resolveu ali meu. e tal. A pessoa vai ter, você não vai performar bem sempre, errei, beleza, Fato. Desculpa aí, vou tentar melhorar e acabou. Fato. E uma Falando coisa de que eu queria falar rapidinho, desculpa que eu lembrei, no negócio do Ituano, é uma coisa que vai uma mensagem interessante. A minha esposa veio falar, eba, pênalti. Eu falei, linda, não se comemora pênalti. Ela, nossa, mas pô, se espera, porque é um negócio que tem que se esperar, ninguém comemora, não tem que comemorar porra nenhuma, velho. É sempre assim, não é só São Paulo, Brasil, não se comemora pênalti, se comemora gol, espera e aí vai lá e comemora. Perfeito. Falando em, sei lá, eu perdi o que eu ia fazer, Diego Souza. Cara, o Diego Souza, pelas atuações é 0. Mas eu vou falar que eu não coloco 100% da culpa em cima do Diego Souza. Porque um ano de Prato, no mesmo esquema do Dorival, era 0. Igualzinho, né? Quando entra o Trellis é 0.
Então eu não Igualzinho. sei o quanto é incapacidade dos 3 centroavantes e o quanto é deficiência Tática. desse esquema tático de merda. Bola não tático? É isso. A bola então, não assim, chega, né? O cara não tem as uma chance de atuações fazer o gol. o Diego Souza são 3 jogos sem um chute no gol. Pois é. São 3 jogos, não é? Achem aí a estatística. 3 jogos sem um chute no gol. E nos outros Então, eram 2 jogos com 2 gols. A bola que então chegou. assim, quem é qual a nota? 0. Só que assim, quanto ele tem de culpa ele nesse 0? Porra, o Prato passou um ano lá e era 0 igual. O Trellis Dá entrou meio, só pra ele Não, saber o chutar. Trellis só que entrou não é o Edmar, Edmar. zero, mas ele sabe. não chutou, foram 3. Mas ele sabe O alguma Trellis coisa. entrou no O segundo Edmar não sabe tempo e nada. também não tocou na bola. Então assim, não é... Tocou num contra-ataque que ele quase caiu de Porra, cara. então assim... Nota, né, Diego, então? Eu já falei. 0? É, minha Mas nota. olha, 0 é Edmar. Cara, são 3, o centroavante, Então, camisa 9, são 3 Então o jogos sem Diego chutar no Souza gol. tá no patamar Só do que eu tô Edmar. tirando a responsabilidade 100% do 0 Óbvio, dele. Óbvio, não é ele. Tô tirando 100% do dele. Mas também tem que dar mais 0 então pro clube, porque eu acho assim, se a gente pegar as circunstâncias também que ele veio pra jogar, Veio pra jogar de pra jogar, novo. pra ir pra seleção, O Tite tá e escalando o na Diego moral, Souza. Fudemos o cara. então, Não, eu quero que o Tite se exploda. Eu quero Também. ser meu centroavante fazendo gol. Eu Ah, também. A questão, você Ó, trouxe uma coisa muito... produção assim, acelerando. cara. Vamos lá. Esquema tático. Não, substituição. Ah, tudo bem. Beleza. Entrou o Trellis, foi uma merda. Entrou o Nenê. Nenê. O Nenê... Cruzou um monte de bola e Eu participou. posso falar? Dos 3, participou. o que eu não tiraria é Não, o Nenê. e o Paulinho, Paulinho também. foi bem. Não, foi não, bem. o que eu tô falando. Ah, quando, dos 3 dos medalhões. o que eu não tiraria Eu era o também Nenê. não, eu tô com você nessa. Eu acho que eu tiraria até o Diego Souza e não tiraria o Nenê. Eu queria ver o Diego Aí falar jogando- sem centroavante. Você olha, o outro que era interino, jogou sem centroavante, o clássico que ganharam do Porto. Jogou no 4-6-0, ganhou meio campo. Exatamente, É. então assim, Acabou esse porra, meio meu, de campo fixo, falta de atacante. exato, Acabou. falta Acabou. dinamismo. Mas Bom, a o que tática. acontece? Eu Se é tenho que um existe essa porra. 4-1-4-1 ou um 4-2-3-1. Não varia nada além disso, certo? Quando esses dois volantes jogam de volantes é 4-2-3-1. Quando o Petrus vai pra frente faz uma linha de 4-4-1-4-1. Não tem nenhuma variação além disso. Nada, 0. Esse tipo de esquema, ele demanda que esses laterais apoiem para você ter triangulação. Isso não acontece. Perfeito. Isso aqui é um retardado, isso aqui é um zagueiro improvisado. olha o buraco que ficou. Você demanda velocidade para ter triangulação. Você tem 2 caras mais lentos, o Cueva, como a gente falou, tá pesado. Então, cara, e você tem o Diego que não é centroavante, que faria isso aqui, né? Que jogava com o André e tal. Mas, enfim, a grande questão é, tem muita gambiarra. Muita Muita gambiarra. gambiarra. Né? Então, se você, eu queria ver o Diego de meia, põe o Trellis aqui, ou põe o Brenner aqui. Brenner. Não, Aqui é lateral que não é lateral, é goleiro que não é goleiro, é porra, mano. É técnico que não É técnico, não é contratar, técnico. Foda, não mano. contrataram os pontas rápidos que eu preciso no Ah, meu não. esquema. Cara, tudo que subiu na base é ponta rápido. Põe os moleques pra jogar e mostra seu esquema funcionando. Exato. Né? Não, pra isso, cara... Agora, não vamos combinar, tem- né? Você vai morrer nesse esquema, você não consegue ver a característica do Mudar jogo. uma Mudar o vez, esquema. uma Não dá pra vez. fazer um 3-5-2 O azeitado, 4-4-2, botar os caras de ala. Pô, E não Oito dá meses. pra ficar do jeito que tá. Não dá, Eu vai morrer aguento abraçado mais. com essa 8 meses merda. de Dorival. Esse é o ponto. Algum jogo teve variação de Nenhum. esquema? Nossa, Nenhum, Em 8 Dani. meses não teve, Nenhum. cara. E outra, O- a gente no tem 3 Santos bons era o mesmo zagueiros. esquema. isso. Dá Faz pra o jogar. 3-5-2, dá até pra usar o Bruno, brother. Não, Bota não, o Militão de zagueiro não. junto com o Arboleda o e Bruno o Alves, Caio. né? O Bruno Bruno Alves. Alves. Você quer o Bruno o- lateral o- direito, Não, desculpa. Bruno Alves. Não, dá Bruno pro Alves. Jusilei ser o terceiro Opa, já ia zagueiro e cortar jogar sua com participação aqui no reserva. Hudson e Petros com o Jusilei de Exato, terceiro mas, zagueiro. meu, mano. oferece questão, alguma coisa, é 8 isso, meses é indo isso, todo é dia isso. nessa... Assista. 8 meses, não tem uma Porra. variação tática, é a mesma coisa. É um time Fecha, congelado fecha o quadro, que jogou entendeu? nas costas do Hernanes ano passado, o Hernanes decidiu. Né? Não tinha. é isso. Quando o Hernanes estava aí, não tinha variação tática. Nenhuma. A diferença é que Joga no Hernanes. nesses dois volantes, o Hernanes na segunda linha de 4 sabe jogar de meia. E daí você tinha o cara diferente. Não tem mais. Você precisa que o treinador funcione. O treinador não funciona. O treinador tem uma tática e tem um auxiliar que é um pobre coitado que não sabe camar Fato. bola. Então, Quanto cara, custaria o infelizmente... Hernanes?
pra comprar. Caro, salário caro. Não dá, é inviável. 2 pau por mês de salário. Ah, mas Caro acho que pra ele mim abriria foi a o mão, Trellis, né? velho. Mas enfim. Então, Desculpe. assim, cara, tipo, eu também sou a favor de continuidade, eu sou a favor de planejamento, eu sou a favor de tudo que falo. Sou mesmo, eu queria. Se fosse um técnico mediano, cara, vamos dar Mas com chance todo pro respeito, cara. vamos parar pra pensar. 8 meses não é continuidade. Mas 8 meses meses. Já é um bom já tempo. Tem muita já gente é. sofrendo porque não completou um ano. A gente chamou o cara assim, ó, amigão, você não veio beleza, aqui, você vai, 8 meses não é uma Antecipa o continuidade. aniversário, Não é uma a gente dá aposta, bolo um pra técnico ele, já põe uma velha e consagrado, vai embora. Ah, boa. Vai. É isso, É, tipo, se é, você que gosta bosta. do Dorival, não comenta nada. Se você... Se você não. Não. Eu acho que tá ninguém saco gosta cheio, do Dorival. gosta, tem Não, gente a que galera gosta, tem gosta gente do que projeto da continuidade. Também Agora, do acho. Dorival, né? Eu não fato. vejo ninguém Tem gostando. gente que acha que Pô, ele outra vai... coisa, ele precisa parar de usar essas calças com elastano, velho. O que é Tá elastano? muito velho pra ficar usando essas calças justas, velho. Ah. Na boa, calça com lycra. Não para. Dorival, para. fica a dica. Na boa, aí. ó, Dorival, sem calça com lycra, por favor, velho. Dá zica essa calça, Na moral, Dorival. entendeu? Esquece tudo que a gente Fora que você falou tem e perna de foca na alicate, calça. não dá, não. Eu acho que a zica é a calça. Qualquer É um, isso, né? valeu, tchau. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que mesmo nessa semana difícil nos acompanhou. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Mais importante, se inscreva no canal. É muito importante para nós. Galcão, obrigado pela presença. Onde a galera te acha? Conta aí. Fala aí um pouco aí Ó, do obrigado, site. desculpa o amargor, mas mesmo eu que sou um cara contido e que controla as emoções, cheguei, confesso, no meu limite, mas agradeço a audiência e o convite, vocês são super parceiros. É que assim, eu não posso pôr no ar, mas eu queria pegar 1 ou 2 áudios que você manda no grupo, que são espetaculares. Ele se diz contido, mas esses áudios mostram o contrário. Né? Na cativa eu quero contido também. Ou seja, não tem nada de contido, continua o seu Mas, por adeus. favor, fale o seu endereço, o blog, Perfeito. por favor. Não, convido, obrigado novamente, prazer estar aqui com vocês, super delicioso papo, apesar de tudo, é mais do que uma maneira da gente conseguir descontrair, né, nessa fase tenebrosa que a gente está vivendo. E vocês podem encontrar meu trabalho também no YouTube, no Quarta-feira, lá eu falo um pouco mais sobre design dentro do esporte, tem muita coisa falando também do São Paulo, dentro do que me compete, né, da minha linha de atuação. Obrigado pelo convite novamente, contem sempre comigo o que precisarem e desculpem qualquer coisa que realmente está difícil de segurar. Desculpe por tudo aí. Desculpe por tudo. Vamos Ah, botar o selo. a risadinha do Carlos Alberto, O amigo. selo da garantia da piada do Carlos Caião. Alberto. Ô, Junks, quer mandar um abraço pra alguém? Caião, quero, primeiro de tudo, falar que eu vejo a turma quarta-feira, 7h30, lá no Morumbi. Sim, importante Precisa a ir presença. na alegria e na tristeza. Mandar um abraço pro Gui, especial, que o programa passado segurou bem Segurou bem. a bronca. Foi muito Ah, bem é, com a bronca também, O é. Rojão foi muito bem com a Casa Simone. aberta. E principalmente para um grande amigão que fez aniversário, Obrigado, sempre obrigado. 24 anos. Obrigado. Depois Caião, dos 45 não se parabéns. comemora mais. Muito obrigado, Barbinha muito branca obrigado. pra você mesmo, irmão. Valeu. Valeu. Dani, abraços, beijos, aperto de mão. Eu Mão, queria hein? que você falasse primeiro que eu queria falar um discursinho de parabéns pra você. Então bonito. fala. Nossa, não, desculpa. Eu não sou emotivo assim, nem, foda-se. Eu retiro o que eu disse. Aniversário é coisa de Pra se babaca, guardar. Então fala exatamente. você. Por Milton favor. Nascimento no BG. Hoje você tá musical, né? Tô meio, né? Acho que eu tô tentando. semana passada o Jux não conseguiu chegar, que tava viajando, e eu tava fora do Brasil a trabalho também. Pra variar. E assisti o resenha com você, com o Gui, com a dona Simone, como espectador. E foi um puto orgulho ver o que o resenha fez de Fogos. humanizar e não explorar um lado sensacionalista. E eu Sim. acho que, puta, cara, Profissional, né? quando a gente começou essa história era isso que a gente queria de verdade. E me orgulha pra caramba, e eu queria te dar parabéns pelo programa anterior e fazer um gancho com o seu aniversário, porque eu acho que tem um lado de segurar a pauta do resenha de uma forma estruturada em qualquer momento, e a gente vai ser assim no título e vai ser assim numa hora de merda como essa. Então é um parabéns duplo. Obrigado. Caramba. Obrigado. Ó,
Se soubesse, se soubesse, não dá nem parabéns. Daí é 2 abraços, um abraço bem especial também. Meu pai passou por um processo e ele assiste a gente toda semana, mesmo não sendo São Paulino, é um cara que acompanha nosso trabalho. Eu sei que ele, na recuperação dele, ele vai assistir o programa, então um abraço especial para ele. Foram tempos difíceis para todos nós que a gente está superando junto. E um abraço último que eu recomendo. É um trabalho bem bonito. Biblioteca a gente nem explorou, bacana, né? Precisamos... Cordel Tricolor. Quem me mandou foi o Thiago Ramon, que ele tem o estúdio marrom, ele faz ilustrações de futebol. Trabalho super bom. E ele fez junto com o Giovanni Dilar, eu não sei falar o nome do sócio dele na empreitada, mas é um trabalho bem bonito. De cordel com a história do São Paulo. É um livro bonito, de ilustrações bonitas, um conteúdo muito legal que vale ir atrás para ter na sua biblioteca. Boa. Bom, eu não mandei abraço, mas eu queria mandar um abraço pro meu irmão que casou, cometeu esse erro. Ele não vai assistir porque tá na lua de mel, mas é um tricolor. Espero que não assista. Mas eu Espero que não assista. Ele não vai assistir, mas só que ela vai assistir, vai adorar. Não, mas assim, certeza. do erro que ele cometeu, melhor que tenha sido com ela, que ela é uma boa moça. Olha só que O erro é o capacidade de casamento, recuperação. não a casar com ela. Entendeu? Perfeito, entendi. Parabéns, Vitória, parabéns, que realmente o amor parabéns. é cego. Um beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu.